Olá, alunos e professores de Ecologia Básica. Meu nome é Gabriele Loubach e este grupo irá apresentar sobre a araucária, o pinheiro brasileiro. Eu irei iniciar falando sobre a origem da araucária e a sua área de vida. Estudos feitos ao longo dos anos mostram que a espécie araucária habita o nosso planeta desde o período Jurássico, aproximadamente 20 milhões de anos. Dentro dessa família, existem 20 espécies no gênero Araucária, incluindo a araucária araucana, do Chile, o Hopi Pine, da Austrália, Papua Nova Guiné e o Norfolk Island Pine, na ilha Norfolk. Ao longo da história, ela recebeu algumas denominações diferentes, como mata de araucária, mata de pinhais, mata preta ou floresta com araucária. Originalmente, a floresta umbrófila mista ocupa em torno de 200.000 km², distribuídos pelo estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de algumas áreas menores do Rio do Sul, de São Paulo, e da Serra de Mantiqueira, e em pontos isolados de Minas Gerais. No Paraná, ela abrange cerca de 37% do território, em Santa Catarina 31% e no Rio Grande do Sul 25%. Até onde se sabe, o primeiro registro feito sobre a floresta com araucárias foi no Rio Grande do Sul, no século XVII, pelo padre jesuíta Roque Gonçalves, que ao atravessar parte da Serra Geral descreveu: alternam elas com vales risonhos que adornam a adorante e esbelta árvore do mate, enquanto lá no alto das serras negreja o verde escuro pinhal de copas arredondadas, importante em seu silêncio quase religioso à luz abafada, onde erguem os braços ao céu, como em súplica muda, 1000 candelabros gigantes, formados pelas esguias e possantes araucárias. A araucária pode atingir uma altura de até 50 metros, e quando adulta, apresenta uma copa com formato semelhante a uma taça. Seu caule é reto e tem ramificações apenas na região apical. Sua área de ocorrência está dentro do Brasil, nas serras do Rio Grande do Sul ao Paraná, além de possuir outros pontos em Minas Gerais e pequenos trechos na Argentina e Paraguai. Nas imagens, podemos ver duas espécies nativas do solo sul-americano: a araucária angustifolia, que é nativa do Brasil, e a araucária araucana, que é nativa do Chile. Olá, discentes e docentes da disciplina de Ecologia Básica. Meu nome é Natane e eu vou falar sobre o ciclo de vida e reprodução da araucária, que também é conhecida por alguns nomes populares como pinheiro do Paraná, pinheiro brasileiro, pinheiro caiová, pinheiro das Missões e pinheiro São José. A maior incidência da árvore no Brasil é no Paraná e ela é encontrada somente no hemisfério sul. E também integra a lista de árvores ameaçadas de extinção devido ao comércio ilegal de madeira. Pode chegar a medir até 20 a 50 metros de altura, possui o tronco cilíndrico e reto, sua espessura pode variar de 90 a 180 centímetros, com uma casca grossa de cor marrom arroxeada, de aspecto áspero e rugoso. Quando chega à sua fase madura, o tronco cresce em linha reta, sem desvio nenhum, e a árvore se ramifica apenas no topo. Ali seus ramos se desenvolvem horizontalmente, com as pontas curvadas para cima, sobrepostos uns sobre os outros, formando assim o aspecto de vários andares. Logo abaixo da copa, já nos pinheiros mais antigos, alguns tocos aparecem e quebram a simetria do aspecto de andar. Se comparado a outras espécies, a araucária possui seu ciclo de vida lento, porque atinge a fase adulta somente após 15 e 20 anos. É um gênero que possui sexo masculino e feminino, ou seja, é uma espécie dioica. Para que haja fecundação, as araucárias femininas necessitam dos pólens da araucária masculina. A polinização é realizada pelo vento, é um fenômeno que nós chamamos de anemocoria. E a dispersão das sementes se dá devido à fauna local, como a gralha azul, que se alimenta do fruto chamado pinhão.
A araucária fêmea floresce o ano todo e a araucária masculina florescem nos meses de agosto a janeiro. Olá, eu me chamo Raíssa Constância e hoje nós vamos abordar a dieta das araucárias. Bem, as araucárias são conhecidas por serem árvores exigentes de um solo rico em nutrientes e também de umidade, para que possam se desenvolver muito bem. A profundidade é um dos fatores mais importantes para o bom desenvolvimento da araucária, porque a espécie ela apresenta uma raiz pivotante e que dificilmente se adaptam a solos rasos. Quando se oferta um solo com maior profundidade, as araucárias podem se acomodar através de seu sistema radicular, ou seja, suas raízes, caracterizada por possuir uma raiz pivotante, e dessa forma podem alcançar até 3 metros abaixo do solo, absorvendo e retendo a umidade exigida e nutrientes necessários para seu desenvolvimento. As araucárias possuem uma dieta que depende inteiramente da função das propriedades químicas e biológicas encontradas no solo. Quanto às propriedades químicas do solo, podemos citar o pH, as bases trocáveis, conteúdo total de nutrientes, como, por exemplo, o nitrogênio, o fósforo e o boro. Esses 3 elementos são essenciais para o seu desenvolvimento. Entretanto, outros nutrientes como cálcio, cobre, magnésio e potássio, e dentre outros, também são importantes para o seu desenvolvimento. Dentre os 3 principais nutrientes para o seu desenvolvimento, destaca-se o nitrogênio como um fator limitante do crescimento. As plantas com déficit de nitrogênio apresentam cloróticas e redução na espessura da parede celular. A deficiência nutritiva de potássio, além de limitar o crescimento, provocou crestamento e morte de folhas e ramos. E a deficiência nutricional de boro provoca a morte de ponteiro de plantas jovens. Enquanto as propriedades biológicas do solo, temos, por exemplo, a atividade microbiológica como principal fonte energética de matéria orgânica do solo. Dentre as ações dos micro-organismos, podemos citar, por exemplo, as relações mutualísticas entre os fungos e as raízes da planta, que conhecemos como atividade micorriza. E nas araucárias, elas influenciam na decomposição da serrapilheira e no fornecimento e absorção de nitrogênio e fósforo, assim como a aceleração da ciclagem de nutrientes e fragmentação de matérias orgânicas, que são sintetizadas pela mesofauna, que contribui para que ocorra um aumento de oferta de nutrientes e homogeneização do solo. Desta forma, influenciam na umidade, porosidade, no pH, na reserva de nutrientes essenciais aos organismos do solo e, consequentemente, também as araucárias que residem desse solo. Portanto, as características biológicas do solo são diretamente proporcionais às disponibilidades de nutrientes contidas neles, e juntas fornecem a dieta necessária para suprir o desenvolvimento das araucárias. Alunos e professores da disciplina de Ecologia Básica. Eu sou o João Pedro e agora irei falar a respeito da distribuição geográfica da araucária. Como podem bem ver no mapa, que está apresentado no slide, a araucária é uma espécie que se encontra majoritariamente na região sul do Brasil e em algumas porções da região leste e sul do estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil. E por que a araucária ela é concentrada, a sua localização é concentrada nessas localidades? Porque a araucária ela é uma espécie que tem seu habitat natural em regiões de clima frio, concorrência de áreas, elevadas altitudes e precipitação bem distribuída ao longo do ano, características de um clima subtropical. E como imagino que devam saber, o clima subtropical no Brasil é bem concentrado na região sul e em parte da região sudeste. Agora, a importância cultural da araucária para a região sul. A araucária é uma espécie muito representativa no sul do Brasil, tanto que ela é a árvore símbolo do estado do Paraná. Mas também já teve uma importância muito grande para os povos daquela localidade. A semente da araucária participava da dieta de povos indígenas do sul do Brasil e também serviu na dieta de famílias
de imigrantes italianos em tempos de miséria no final do século XXI. Para quem não sabe, o pinhão, que é como é conhecida a semente da araucária, é um gênero de alimento muito nutritivo. Tanto que ainda hoje, nos dias de hoje, os pinhões são uma fonte de renda para pequenos agricultores. Uma fonte de renda complementar, claro. E esses pinhões também são empregados no preparo de pratos típicos de festa junina. Agora a importância econômica da araucária. Como todos devem saber, a araucária é uma espécie ameaçada de extinção. Mas por que ela chegou a tal situação? Um dos principais motivos que levou a araucária à extinção foi a sua exploração predatória durante parte do século XXI pelo setor florestal. A araucária ela foi muito utilizada na indústria madeireira e até mesmo na indústria de celulose. Para se ter uma ideia, durante a Primeira Guerra Mundial, devido a questões que impossibilitavam a importação de madeira da Europa, a madeira da araucária ela abasteceu tanto o mercado brasileiro como o mercado argentino. E no ano de 1963, a araucária tinha participação de 92% na pauta de exportação de madeira. Ou seja, 92% de toda a madeira exportada pelo Brasil vinha da araucária. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Stepperson Dennis e eu vou falar um pouquinho sobre as araucárias e as ameaças que as rondam. Araucárias, pinheiro do Paraná, pinheiro brasileiro. Muitos são os nomes para falar sobre essa espécie nativa sulista que apresenta grave risco de extinção. De acordo com pesquisas feitas em 2019 pela revista Global Change Biology, a espécie mesmo, quando comparada às suas origens, aos seus primórdios, apresentam hoje um infeliz total de 3% de território ocupado. E outra, se continuarmos com essa situação pesarosa, a espécie vai chegar ao seu fim até 2070, porque não há nenhuma estratégia de conservação que apresente resultado significativo. Muitas são as ameaças ao seu redor: clima, homens, poucos espécimes e até mesmo outras plantas podem interferir na preservação das araucárias. A primeira ameaça que eu vou falar é a perda de habitat. Por quê? Porque elas possuem um ciclo de vida muito longo. Os seus brotos, para que cheguem até a fase adulta, eles demoram muitos anos, em torno de 15 a 20. Enquanto que as outras espécies que competem pelo mesmo território demoram metade desse tempo. Essas outras espécies se proliferam mais rápido do que as araucárias, tomando mais escasso espaço disponível para as araucárias se reproduzirem. Outro fator que também influencia mais essa ameaça são os pinhões que as araucárias produzem e utilizam como meio de multiplicação, pois poucos animais utilizam esses pinhões como comida. Por exemplo, beija-flor, poucos animais utilizam, e isso dificulta as araucárias a se produzirem. Outra ameaça é a diminuição das espécies por ações antrópicas, por ações do homem. A madeira das araucárias possui muitas funções, muitos tipos de usos. Ela pode ser usada para lápis, para palito de fósforo, caixa, armário e outras coisas também. E por essa quantidade de funções, essa quantidade de formas que ela pode se transformar, a depredação dela é muito grande. As empresas correm muito atrás das araucárias e isso acaba dificultando a reprodução, porque ela já é uma espécie com dificuldade de se reproduzir. E com a depredação dela, que ocorre frequentemente, isso diminui a quantidade de araucárias que existiam há alguns milhões de anos atrás. Terceira ameaça: a endogamia na Mata Atlântica. As araucárias vêm tendo uma redução enorme, como eu já falei anteriormente. E com isso ela vem sofrendo erosão genética, que é a redução do fluxo genético das espécies. E logo, com esses poucos espécimes que sobreviveram, a solução é fazer a endogamia, né, que é o cruzamento entre espécies diferentes e trocar o material genético com outros indivíduos aparentados. E qual o ruim disso? O ruim disso é que a araucária ela possui o seu próprio método de defesa contra o clima, contra a depredação de outras espécies, e ela sendo endogâmica, se misturando com outras espécies, isso vai diminuindo porque isso se mistura com as outras.
Logo, ela não vai ter a mesma sobrevivência que ela tinha, uma tempestade forte, não vai ter a mesma facilidade que ela tinha de absorver a água, e isso vai diminuindo as chances dessa espécie sobreviver daqui a alguns outros anos.